Gênesis 28, versículo é o 11. Quem achou, dá um amém aí. Amém. Presta atenção. Partiu, pois, Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar e fez-lhe a seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que posto estava na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estende-as para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te referi. Despertando Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em uma coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Amém. Pode sentar. Diga comigo: sem Jesus, nada posso fazer. Amém. Meu irmão, vamos dar mais um passo desta campanha, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Eu queria falar hoje um pouquinho de Jacó, bem no comecinho da sua jornada, da sua vida com Deus. Jacó era um homem adulto, mas ele não tinha vida com Deus. Ele era de uma família cristã, o seu pai era Jacó, filho de Abraão. Ele teve todo o ensinamento, do Deus vivo, mas ele era um homem que não tinha um compromisso com Deus. E a prosperidade, meu irmão, ela começa com aquele que tem um compromisso com Deus. A prosperidade não vem com aquele que quer enganar Deus ou quer enganar a sociedade. Jacó, induzido pela sua mãe, quis roubar a bênção do seu irmão. E ele se deu mal, precisou fugir. Como fosse bom se ele tivesse um compromisso com Deus enquanto ele estava com a família dele. Enquanto ele estava no berço da sua casa, em comunhão com seu pai, com a sua mãe, quando ele estava cercado de todas as facilidades. Mas muitas vezes, quando nós estamos cercados, meu irmão, da bênção, da prosperidade, de todas as facilidades, nós não enxergamos Deus. Até falamos que temos Deus, mas não enxergamos. Jacó era um desses. Enquanto ele estava na sua família, ele escutava falar de Deus, mas não tinha um voto com Deus. Ele precisou fugir da sua casa, precisou dormir no relento, com a cabeça como travesseiro uma pedra. Aí sim, sem nada, ele foi enxergar Deus. Meu irmão, não espere enxergar Deus a hora que você não tiver nada. De outra sorte também, muitas vezes, Deus deixa nós ficar aparentemente sem nada, para que a gente possa enxergá-lo. Algumas vezes, Deus coloca para certas pessoas queridas dele, uma condição de aparente miséria para que nós possamos enxergá-lo. Lá no livro de Jó, fala a história de Jó e todo mundo já escutou isso e já sabe. E Jó ficou pobre do dia para a noite porque o diabo fez um desafio por Deus. Mas se nós chegarmos lá no final do livro de Jó, Jó vai falar exatamente isso. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Hoje eu conheço Deus de ver. Precisou acontecer isso com Jacó. E muito de nós precisa acontecer isso. A gente precisa ficar ilhado de todas as coisas para que a gente possa enxergar Deus.
Mas desse dia em diante, a vida de Jacó mudou. Por quê? Porque ali ele se converteu realmente. Ali ele fez um voto com Deus. Ele disse assim: se o Senhor me der comida, me der veste, se o Senhor guardar a minha vida, me trouxer de volta, o que ele estava falando? Eu entrego toda a minha vida para o Senhor. A minha comida, o que eu vou vestir, o que eu vou fazer, o dia de eu voltar para a casa do meu pai. Ele estava dizendo, né? O Senhor será o meu Deus. Não basta, meu irmão, Deus querer ser seu Deus. Você tem que colocar Deus como único na sua vida. É eu que tenho que pôr. É eu que tenho que colocar Deus na minha vida. É eu que tenho que falar: o Senhor é o único Senhor da minha vida. A partir daquele dia, Jacó começou a prosperar. Ele foi para um lugar chamado Harã, e lá ele chegou num poço, e veio uma das suas parentes, chamada Raquel, e ele se apaixonou por aquela moça. E ele chegou até o seu pai, que era o seu tio, e conversou e combinou que ele trabalharia 7 anos por Raquel. Embora você tenha Deus na sua vida, meu irmão, você tem que ter os cuidados naturais. Quais são os cuidados naturais? Não se envolver com o andamento desse mundo. Não dar ouvido para o diabo. Porque o diabo está preparando alguma coisa para que você tropece. E às vezes um tropeço, meu irmão, causa dano à nossa vida inteira. Ele chegou lá, Labão combinou o salário, ele trabalhou. O dia de ele receber sua esposa, ele se embriagou. Meu irmão, quanta gente está perto de receber uma benção grande, algo que vem de Deus, e ele dá ouvido para o diabo. Ele escuta a conversa de um, ele se envolve com uma coisinha lá fora, ele deixa de um compromisso que ele teve com Deus. Fala para mim, meu irmão, o que é que tinha Jacó de se embriagar? Se ele não tivesse se embriagado, que era um costume lá, daqueles caras que não eram de Deus, ele tinha visto, falou: pô, pera um pouquinho, você não está me entregando minha mulher, você está entregando... Ele bebeu a tal ponto, que ele não reconheceu a mulher que ele estava recebendo. Entregaram Leia para ele. Meu irmão, as bênçãos de Deus são festejadas na presença de Deus. Não entra nada maldito na nossa vida, porque aquilo que entrar certamente vai contaminar a sua vida. Os cuidados naturais nós temos que continuar tendo. Atravessar a rua tem que olhar para os dois lados. Antes de fazer qualquer coisa tem que ver se está dentro da palavra de Deus. Ele foi lá, entornou o pote. Ficou bêbado. Ele nem, de tal ponto que ele ficou bêbado que ele nem viu o que entregaram para ele. Aí já estava amarrado. E esse erro acompanhou Jacó o resto da vida dele. Ele teve que trabalhar mais 7 anos pela outra. Todos os filhos de Leia foram terríveis, não quiseram Deus. E os filhos de Raquel, que foi Efraim e José, os 2 filhos, que foram os 2 filhos queridos de Jacó, não porque ele tinha preferência, porque eram os 2 que andavam com Deus, foi pedra de tropeço para os outros filhos. Era uma briga constante entre Leia e Raquel. Nos últimos dias de Jacó morreu Raquel e ele ficou desesperado. Cuidado, meu irmão, com o erro que você vai fazer. Porque tem erro que acompanha você a sua vida inteira. Jacó cada dia mais prosperava. Mas aquele erro não tinha jeito de sair da sua vida. O patrão mudava o salário dele e Deus abençoava mesmo assim. Labão olhava e falava assim: rapaz, você está ficando rico. Você só vai ter ovelha que nascer malhada. Ele pegava, tirava os machos malhados e só deixava branca, só nascia malhada. Aí ele invertia, tirava as brancas e deixava as malhadas, e as brancas eram de Jacó, só nascia branca. Deus continuou prosperando Jacó, o seu voto continuou valendo, mas ele teve que carregar aquele peso por um descuido. Meu irmão, o crente não pode ser descuidado, sabe por quê? Primeiro que trata da sua vida.
E todo esforço que você faz é um investimento na sua vida. Sim ou não? Jacó estava fazendo um investimento na sua vida. Eu vou trabalhar 7 anos pela mulher que eu amo. Ele não estava pagando, ele estava investindo. Quando você vem para Deus e faz um voto, é um investimento na sua vida. É difícil, mas vai voltar tudo para você. Quando você busca lá um bem-estar na sua saúde, é um investimento em você. A gente não sabe investir na gente, meu irmão. A gente vai lá no supermercado e compra pelo preço. Aí compra aquele sapato mais barato que o filho pisa torto. Ele sai andando, sai pisando torto, entorta o joelho do filho. Sai mais caro porque depois vai ter que consertar o joelho do filho. Não é? Ele vai lá e compra aquela camisa que é feita da China muitas vezes, né? Mais barata, e ela está torta, está uma costura torta. Ele fala assim, mas não tem problema, ninguém vai ver essa costura torta. E vai lá, compra peça de carro no desmanche de um carro que foi roubado. Amanhã vai ser o seu carro que vai estar lá. A gente não investe nem no nosso nome, a gente compra e não paga, meu irmão, suja o próprio nosso nome. Aí a gente fala assim, fulano sujou meu nome. Foi nós mesmos que sujamos. Nós temos que aprender a investir em nós. E quando eu tomo cuidado, eu estou investindo comigo. E aquele investimento vai fazer com que eu não cause problema no meu futuro. Porque tem problema, meu irmão, que eu posso ter o dinheiro que for, mas ele vai estar na minha vida. A gente vem para Deus achando que Deus vai prosperar a nossa vida e vai acabar todos os problemas. Tem problema que não sai com o dinheiro, meu irmão. Não sai. Jacó teve a sua vida inteira amarrado a uma mulher que ele não amava. Teve contenda na sua família a vida inteira. Porque no dia do casamento, ele encheu a cara de vinho e ficou bêbado. Tem erro, meu irmão, que custa caro. Custa caro. Tem erro que não sai a consequência mais da sua vida. O que ele ia fazer agora? Ia devolver a mulher? O que ele ia falar para Deus? Deus, eu pedi uma coisa, veio outra, e ele ia falar assim, por que você encheu a cara? Não encheste a cara. Tem problema que você vai falar para Deus, Deus vai falar para você, mas eu não te falei para você não fazer isso. Eu não sabia que não podia fazer isso. Então, meu irmão, Deus prosperou Jacó de uma tal maneira tremenda. Mas aquele problema estava lá. Chegou o dia de Jacó voltar para sua terra e se encontrar com seu irmão. Deus deu misericórdia para Jacó, eles voltaram, se encontraram, voltaram à amizade. Mas o fruto daquele problema estava lá. Nós vamos ver bem a história de Jacó, está passando agora, né? Algumas adaptações, mas no contexto está certo. E você tem que entender, meu irmão, que você tem que vigiar. O próprio Senhor Jesus disse para você vigiar. E a melhor hora para nós vigiar é a hora que nós estamos com a barriga cheia. É a hora que nós prosperamos. Porque a hora que você está lá no pó, você não tem o que vigiar. Você já está na unha do capeta. Amém? Não pegue tudo que lhe dão. Não abrace tudo que lhe ofereça. Seja criterioso. Não se misture com quem não é de Deus, porque uma hora você vai cair. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso é verdade, ele vai te derrubar. E você vai levar um problema para o resto da tua vida. Jacó era moço, ele aguentou. E se o problema fosse quando ele tivesse idade? Não ia aguentar. Não ia aguentar. Jacó teve mais tristeza do que alegria, mesmo tendo dinheiro. Olha a história de Jacó. A sua filha foi estrupada, porque ele se misturou numa cidade, e os seus filhos quiseram ficar lá.
foi estrupado. Depois o filho dele, escondido, foi lá e matou um monte de gente e a cidade veio atrás dele para matar. Deus precisou intervir, senão era morta a família inteira. Nunca mais depois daquele voto Deus deixou de prosperar Jacó, mas a nossa atitude, meu irmão, influencia na nossa felicidade. Dinheiro não é felicidade. Dinheiro não é felicidade. Se você não tem um voto com Deus, faça um voto com Deus. Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Se o Senhor me der roupa para vestir, Ele não disse a marca da roupa. Se o Senhor der comida para comer, Ele não disse o quê? Ele disse comida para comer. O Senhor será o meu Deus. Será que o Senhor está sendo o seu Deus? Essa é a grande pergunta para aqueles que são do povo de Deus. Será? Ou será que ainda o Deus do nosso povo não é o dinheiro? Quando a gente pega um dinheiro, a gente dá aquela risada. Está sem dinheiro. Está tudo ruim, né? Está tudo ruim. Não dá vontade. Quando pega o pagamento, não vem na igreja porque vai gastar o pagamento. Quando não tem o pagamento, não vem porque não tem gasolina. Meu irmão, faça um voto com Deus, Ele vai te prosperar. Deixa Deus ser o seu Deus. Amém? Vigia a tua vida. Onde você está andando? O costume que você está tendo? A quem você está dando ouvido? Vigie, meu irmão, porque se você escutar a voz de alguém, você não vai estar escutando a voz de Deus. Você já tentou escutar duas pessoas ao mesmo tempo? Jesus disse que a gente não pode agradar dois senhores, não é assim? Você não pode escutar dois senhores. Porque um você vai escutar, o outro não. Não é? Você tem que escutar um Senhor só. Você tem que escutar uma palavra só. Você tem que ser de um jeito só. O crente não pode ser uma metamorfose. Jacó ficou rico, mas ele continuou sendo a mesma pessoa. A mesma pessoa. Aquela mulher que ele pegou por causa da bebida quase o matou várias vezes. Quando ele saiu de Harã e deixou Labão, ela falou que tinha se convertido ao Deus vivo, mas pegou todas as imagens do pai dela, que era idólatra, e trouxe junto. O pai veio atrás, quase matou Jacó, porque tinha roubado as suas imagens. Então ela se sentou em cima lá onde estava enterrada e falou que não podia tocar nela porque ela estava menstruada. Mas as imagens estavam lá. Olha, meu irmão, como um erro puxa outro erro, uma consequência puxa outra consequência e assim sucessivamente. Tudo por causa de uma noite de embriaguez. Aí você fala assim, isso aqui não tem problema, uma coisinha de nada. Olha onde foi chegar. Ele continuou sendo próspero. Ele continuou o seu salário crescendo, ele continuou o seu rebanho crescendo, até que um dia ele precisou ir embora. Porque as pessoas de lá falaram assim, você está ficando rico, não tem jeito, não é só empobrece, você só enriquece. Ele precisou ir embora. Mas o problema continuava lá. Vigia a tua vida. Vigia o teu coração, meu irmão. O que é que está entrando no teu coração? Não seja, presta atenção, uma metamorfose. Metamorfose está sempre se transformando, né? A lagarta se transforma na borboleta. O crente às vezes se transforma assim, de borboleta em lagarta e assim vai. Conforme a situação ele é uma coisa. Seja um crente constante. Seja um crente fiel, um crente devoto a Deus. Senhor, não, eu votei que o Senhor ia ser o meu Senhor. Você vai ser o meu Senhor. Na dor, na tristeza, na hora de ter pouco, na hora de ter muito. E Deus vai te levar muitas vezes a colocar a cabeça lá na pedra para você enxergar Ele. Viu? Jacó não tinha entrado por aquele caminho por acaso, porque Deus deu um basta, falou assim, é hora de você entender. Ele dormiu naquele lugar e disse que viu uma escada que ia para o céu. E anjo subia e anjo descia.
Ele não viu isso na casa dele, com o pai dele, no acampamento, onde ele morava, ele precisou ir lá. E às vezes nós precisamos ir lá, meu irmão, colocar a cabeça na pedra e saber que dinheiro não é tudo. Né? Saber que o nosso voto com Deus é que nos leva adiante. Deus estava lá onde não tinha nada. Às vezes você acha que Deus vai estar onde tem tudo. Às vezes você acha que o dinheiro vai resolver a nossa vida, mas Deus pode não estar lá onde está o dinheiro. E naquele lugar Ele mudou a sua vida. Olha que bênção, meu irmão. Com a cabeça numa pedra. Deus muda as nossas vidas, o rumo da nossa vida, a hora que Ele bem quer. E a hora que a gente começa a ficar numa situação muito confortável, que a gente começa a acomodar, Deus põe a nossa cabeça lá na pedra, para poder enxergar Ele. Amém? O crente está sempre prosperando, meu irmão. O crente que tem um voto com Deus está sempre prosperando. Porque as bênçãos, Deuteronômio 28 diz que as bênçãos nos alcançarão. Qual é o grande problema então? Eu vigiar a minha vida, vigiar a minha boca, vigiar o meu coração, vigiar a minha atitude, porque eu vivo no meio de uma geração impura, incrédula. Eu vivo no meio de uma geração má, que vem lá do tempo de Jesus. Ele disse para os seus discípulos: ô geração incrédula, geração perversa. Então eu tenho que vigiar a minha vida constantemente, porque eu estou investindo em mim, o teu bem maior é a tua vida. Meu irmão, as pessoas lá fora não dão valor para a sua vida. Elas fumam, depois querem ser curadas do câncer. Elas fumam até entupir a sua veia de nicotina, aí vem aqui para você orar para ela ser curada do câncer. Elas prostituem, pegam doença e acabam com o seu casamento, aí vem para Deus consertar. Ou não é assim? Eles não estão nem aí com a vida. Não estão nem aí com o seu nome. Vem o pagamento, meu irmão, eles compram 1 quilo de carne e 10 caixas de cerveja. Vai lá no Extra hoje para você ver. Vai lá. Ou qualquer outro supermercado que fica aberto aí. 2 quilos de linguiça, daquela linguiça que custa R$6,90, que é sebo puro, chega até a explodir na churrasqueira. Se botar na frigideira, passou da hora, faz pum! Pega fogo em tudo. Vamos levar essa, bem, é de Deus. Uma cestinha com a mistura e 2 carrinhos com a cerveja. Depois fala que o dinheiro não dá. Assim que as pessoas agem, eles não investem na sua vida. Mas nós somos diferentes. Nosso bem maior é a nossa vida, porque a nossa vida é o testemunho do nosso Deus. Eu vou morar com Jesus. Eu vou ver o rosto do Pai em glória. Eu vou ter um corpo como igual do Senhor Jesus glorificado. Amém? É diferente. Quando você entender que você já é rico, os enganos da cobiça nunca mais vão te pegar. Quando você entender que o Senhor já te enriqueceu em todas as coisas em glória, você nunca mais vai ter um dia de tristeza por causa de dinheiro. Nunca mais. E nunca mais você vai cair no engano. As coisas todas estão preparadas, meu irmão, para que você tropece. Você entra no restaurante, as paredes do restaurante são em tom avermelhado, porque é a cor mais quente que dá mais vontade de comer. Você entra no restaurante, você pega o cardápio, ou lá em cima onde está marcado, ele começa pelo preço mais alto. Você fala assim, nossa, que lugar caro. Aí você começa a baixar e vem caindo. Você fala, bom, perto daquele, isso aqui está barato. Está tudo preparado para você. Você vai na agência, lá tem banco, lá tem isso, lá tem seguradora, lá tem tudo. Num piscar de olho, que é para que você não escape. Existe todo um estudo para que você não pense no bem maior que você tem, que é a sua vida. E a nossa vida, meu irmão, aqui na terra, ela é finita. Ela tem um tempo certo.
Sim ou não? Vai passar o tempo da nossa vida e nós não fizemos nada. Nada. Jacó, depois daquele dia, ele foi outro homem. E quando ele cumpriu o seu voto, lá no vale de Jaboque, Deus cumpriu o voto dele. Ele encontrou com o anjo, lutou com o anjo e Deus trocou o nome dele. Passou de Israel, passou de Jacó para Israel. Tudo que ele votou com Deus ali, Deus cumpriu. Chegou a última coisa de cumprir, a hora que ele estava chegando diante do irmão dele. Ali Deus trocou o nome dele. Ele já não era mais Jacó enganador, agora ele era Israel, o príncipe. Que é da linhagem que nós viemos, né? De Israel. Meu irmão, você tem um voto com Deus? Ah, pastor, já tive um voto, quebrei meu voto. Quebrou sua bênção. O voto com Deus não é um voto único, isolado. Ah, vou fazer um voto que eu não vou mais comer carne. Não. O voto com Deus é um voto completo que nem Jacó fez. Se você me der roupa, se você me der comida, se você guardar minha vida, se você trouxer de volta aqui para minha casa, o Senhor será o meu Deus. Ele entregou a vida inteira dele, todos os aspectos. Ah, pastor, eu tinha um voto, eu quebrei. Por que você quebrou? Você sabe por que a maioria dos votos são quebrados? Por causa do dinheiro e por causa de mulher ou de homem. A maioria dos votos. Que é onde entra a lascividade, o sexo. Maioria. Cuidado, meu irmão, porque pode vir na tua vida uma Leia. E aí você vai arrastar o resto da tua vida. Como pode vir também um marido que você vai ter que arrastar o resto da tua vida. E é duro, hein? Não é? Aí você vai poder ter o dinheiro que você quiser, mas aquilo vai estar. Faça um voto com Deus. Se você quebrou, faça de novo. Faça de novo. O crente, meu irmão, ele é contra essas coisas que estão no mundo. Não adianta. Não adianta. A gente não pode praticar. Eu tenho que vigiar. Ah, mas é uma festa. E o dia do meu casamento eu enchi um pouco a cara. Custou tudo para ele. Um pequeno deslize, o diabo está esperando, né, uma brecha para que ele possa tragar. E ele vai tragar a sua vida, meu irmão. Podia ser uma vida feliz, mas é uma vida triste. É crente, mas tem uma vida pesarosa. É de Deus, mas tem uma vida difícil. Por quê? Vigia. Deus não estava preocupado se Jacó era rico lá onde ele morava. Deus estava preocupado com a vida de Jacó, colocou ele lá no deserto. Deus está lá no deserto. Se você não tiver um tostão no bolso, meu irmão, e tiver um voto com Deus, Deus vai estar com você hoje. Se for um pé de cana, Deus não vai estar com você. Rico, só bebe uísque 18 anos, R$100 o copo, o diabo que vai estar com você. A mulher, o homem, pode ser do inferno e dizer que te ama. Deus não vai estar com você. É o diabo que vai estar com você. Amém? Faça um voto com Deus. Entregue sua vida para Ele. Entregue sua vida. A sua roupa. O que você vai comer. A sua casa. Entregue o seu coração para Deus, onde moram os seus pensamentos, as suas intenções. Estou sendo tentado, pastor. Vai ler a Bíblia. Bem na hora da tentação. A hora que você está pensando besteira, vai ler a Bíblia para você ver se a tentação continua na sua cabeça. Vai. Desaparece. Por quê, meu irmão?
Porque a gente não agrada dois senhores. Não é? A tentação vem, eu pego a Bíblia. Eu tenho uma no carro, eu tenho uma em casa, aqui eu tenho duas. Eu tenho no computador, eu tenho no celular. O pensamento tá. Espera um pouquinho. Pá. Acabou. O pensamento volta na linha de novo. É assim que faz. Está faltando dinheiro. Puxa, mas Deus não está vendo. Abre lá a Bíblia. Lê um pouquinho. Não está faltando, mas Deus vai suprir. Não é, Lourdes? É assim que faz. Porque eu tenho um voto. Eu quebro o voto, mas Deus não quebra voto. Está lá no emprego, está sendo perseguido. Dá uns 5 minutos, vai lá fora ou vai no banheiro, pega a Bíblia. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu andasse pelo vale. Opa, estou no vale da sombra. Ah, Deus está comigo aqui. Volta para lá dando risada. Né? O patrão vai falando assim: o que você vai fazer no banheiro? O que você vai beber no banheiro que você volta dando risada? Né? É assim que nós fazemos. É assim. Como é que está o seu voto com Deus? Nem lembro mais, pastor. Então, a vida de Jacó começou a mudar naquele voto lá. Precisou ir lá no deserto dormir numa pedra. Não deixa chegar na pedra, meu irmão. Porque é duro. Amém? Cuide da sua vida. Pague as suas contas. Cansado de falar isso para vocês, meu irmão. O crente está amaldiçoado porque não paga conta. Chegou a conta de luz, não joga lá embaixo, não vai pagar a conta. Viu? Homem e mulher, Deus paga a conta antecipado. Falta 2, 3 dias, você vai lá e paga. Ah, pastor, mas não deu. Não deu porque fez conta errada? Ah, não, foi um imprevisto. Então, se foi um imprevisto, o imprevisto está no voto que você tem com Deus. Deus tem que suprir. E Ele supre. Amém? Porque fala que nós somos a luz do mundo. As pessoas olhavam para Jacó e falavam: o que é que tem esse homem aí que onde ele vai ele prospera? Eu arranco o macho aqui malhado para só dar ovelha branca e só dar malhada. Que negócio que é esse? Para onde Jacó olhava, ele abençoava, meu irmão. Você não acredita nisso? Ele chegava onde as ovelhas vinham beber água, e quando a ovelha tinha que ser malhada, ele colocava um graveto assim, ó, onde ela bebia água e ficava olhando. Conforme ele olhava para a ovelha branca com aqueles gravetos, parecia que ela era malhada. E os seus olhos abençoavam, aquele feto que estava nela nascia malhado. Depois vem Jesus e fala assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo é. Quando ele colocava o bode lá malhado, ele arrancava as tirinhas e via malhada como branca, e nascia branca. A bênção está em mim, meu irmão. A bênção não está em ninguém, por isso você não precisa se preocupar com ninguém. O crente não pode olhar, meu irmão, e cobiçar. Jesus disse que se nós cobiçar, nós já estamos pecando, sim ou não? Eu olho para um bem e abençoo. Ô, meu irmão, você comprou esse carro, Deus te abençoe. Tem outro que olha: ô, irmão, você comprou esse carro, está roubando bem. Se você tiver inveja, você nunca vai ter nada, porque o espírito de inveja é um demônio. A Bíblia fala: e onde tem contenda, tem inveja, tem espírito de demônio. É os seus olhos que abençoam, mano. Porque a bênção está em você. Foi Jacó que fez o voto. Entra na tua casa e diz: que bênção que é a minha casa. Que bênção está a minha carteira hoje. Que bênção é meu bolso hoje. Deixa eu ver aqui. Não, não, hoje está bom, tem 15. Que bênção, meu irmão. R$15. Se eu orar mais um pouquinho, o cara faz um desconto, dá para comprar uma pizza. 2? A pizza é 12? Ah, então
Mais um pouquinho eu compro um Diet. Amém?